Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então hoje o tema que nós vamos falar vai ser diálogo familiar. E hoje eu queria falar para vocês que nós não somos especialistas, nós vamos dar um testemunho da nossa vida, como nós fomos educados, como nós estamos educando nossos filhos. Então nós vamos ler uma palavra, que ela vai estar lá em Tiago. Tiago 1, do 19 ao 21. Quem tiver com a palavra, pode buscar ela lá. Tiago 19. Não, Tiago 1, do do 19 ao 21. Já o sabeis, meus diletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irar, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Rejeitai, pois, toda impureza e todo vestígio de malícia, e recebei com mansidão a palavra em vós semeadas, que pode salvar as vossas almas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esqueci de... Meus irmãos, hoje essa palavra veio bem propícia do dia de hoje. O diálogo familiar. A palavra que Tiago nos traz hoje, nós temos que ter a mansidão, saber escutar e saber na hora certa falar. Se na nossa casa não há diálogo, não há paz. Se na nossa casa não há paz, aí se torna tudo difícil. Se não tem paz na nossa casa, pode ter certeza que porque não há a presença de Deus. Porque onde Deus está, há paz. E se não há a paz, nós temos que buscar ela. E como que nós vamos buscar ela? Através das orações, através das missas, através da nossa conversão, através da nossa procura, uma mudança de vida, uma mudança diária, uma mudança diária nós temos que ter. Então, eu venho de uma família eu sou mais velho de 8 irmãos. E ela é a segunda mais velha de 7. Então, quando nós casamos com pessoas que vêm de uma educação totalmente diferente da nossa. Totalmente diferente do meu habitar familiar, assim. Eu fui educado de um jeito, ela foi educada de outro jeito. Então, quando nós nos unimos, nós temos que ter essa vontade de fazer o melhor para o outro. E para isso tudo tem que ter o diálogo. Se não tiver o diálogo, você pode ter certeza que ela, com os defeitos dela e eu com meus defeitos, vai se tornar uma casa defeituosa. Uma casa onde um lugar difícil, né? Um lugar difícil de
ser habitada. Então, quando nós casamos, eu tinha todos os meus defeitos, ela tinha o dela, mas aí a gente Conversou, né? Conversou, porque eu era uma pessoa assim, calada, eu era uma pessoa não rancorosa, não introvertida, né? Assim. Eu não era muito de conversar. Hoje, os irmãos que me conhecem aí, vê que eu dei uma boa mudada. Eu falo que Deus me mudou. Mas eu era uma pessoa muito, muito calada. Muito calada. Então, eu casei com uma pessoa que ela é muito assim, extrovertida. Ela ri mais. Então, eu me abri a ser mudado. Deixei a ser mudado. Tudo aquilo, do jeito que eu fui educado, eu falei, não, a gente tem que mudar. Eu tenho que, a partir do momento que eu casei, eu tenho que me abrir a ser mudado. Tem que me deixar a ser mudado. Porque quando nós casamos, como eu já falei no começo, nós casamos com pessoas que vêm ferida dos seus familiares, nós não sabemos como que é. Às vezes nós namoramos, nós namoramos 2 anos, né? 2 anos e pouco, e casamos. Tem pessoas que não namoram nem isso. Então você não conhece como é a família dela. Então é aí que vem os problemas depois. Se não há uma conversa, uma vontade de mudar, de ser mudado, aí se torna muito difícil. As pessoas têm muitas dores pelo tratamento, pelo jeito que elas foram educadas. Então nós temos que nos deixar a ser mudado. Isso eu estou falando agora do nosso comecinho da nossa vida, que foi a partir do momento que nós casamos. Não estou falando de antes de nós casarmos, quando nós éramos criança. Então a gente vai começar a falar hoje a partir do momento que nós casamos, que foi aonde foi tudo mudou, né? Constituída a nossa família. Então, a partir dali, nós temos essa reviravolta na nossa família, né, amor? Você aí falando? Não, assim, quando a gente se casou, o primeiro diálogo que a gente teve foi em relação aos nossos filhos, como a gente iria criar os nossos filhos. Porque, assim, como a gente sempre falou, né? Se um fala não, o outro tem que concordar. Depois, entre nós, a gente discutia o assunto, mas primeiro um concordava com o outro. Porque senão as crianças vai montando cavalo, né? Que nem diz o outro. Então, primeiramente, nosso primeiro diálogo foi esse, como a gente ia criar as crianças. Porque se não tiver esse diálogo, fica difícil, né? É muito difícil, porque as crianças são espertas. As de hoje em dia, então, são mais espertas ainda, né? Então, foi aí que começou, né? A maneira que a gente iria criar as crianças. E esse foi o primeiro diálogo que a gente teve. De assim, quando um falava não, o outro concordava, mesmo que não concordasse muito, né? Mas depois a gente sentava e discutia como que era, como que ia ser feito. Mas primeiro, a gente sempre concordou um com o outro, né? Mesmo às vezes não concordando muito, mas concordava. Então, como a Lu estava falando, tem que ter a união do casal. Tem que ter a união do casal. Ali como fala na passagem, né? Você deixa seu pai, sua mãe. Ali você formou uma família. Ali você não é mais 2 carnes. Ali é uma carne só. Para que isso se cumpra, nós temos que ser verdadeiro um com o outro. Nós temos que ouvir um ao outro.
para isso que tudo se torna assim eficaz, um tem que respeitar o outro. Como ela falou, dá uma autoridade para o filho, o outro não pode desautorizar. Dá uma autoridade para o filho, o outro, mesmo não achando que a pessoa fez certa ou errada, Não pode discordar. depois vai lá e conversa. Ó, eu não achei certo o que você fez, mas vamos corrigir isso. Vamos corrigir isso. E eu e ela sempre fizemos isso. Nós sempre fomos assim, um cúmplice do outro. Na educação dos filhos, na nossa caminhada, né? Desde quando nós formamos uma família. E para que isso aconteça, não tem que trazer problemas quando você trabalha. Você levar problema do trabalho para casa e nem da casa para o trabalho. Por quê? Isso vai causando um desgaste muito grande. Às vezes você chega muito cansado em casa, você chega muito estressado porque na empresa não é fácil, é difícil. As pessoas você chega muito mal em casa. Aí a esposa tem que ter aquele momento de sabedoria. Não, ele hoje não está bem. Deixa você esfriar a cabeça, vai conversar o que aconteceu, o que isso está acontecendo. É esse diálogo que eu falo, que tem que ter entre as famílias. Um cuidando do outro, porque nós somos uma só carne. A partir do momento que casamos, nós somos uma só carne. A partir do momento que Deus nos uniu, Deus quer que nós estejamos cada vez um próximo do outro. Então, aí na nossa caminhada como pai e mãe, nós fazemos sempre assim. Desde dos nossos começos passos, no nosso começo, nós estamos sempre junto, conversando, não discutindo com a cabeça quente, a hora que um está meio... Porque acontece, gente, acontece. Nesse momento agora que está dessa pandemia, o que a gente viu de pessoas se separando, de pessoas com dificuldades na família, o que teve de pessoas com problemas na família, tudo por causa dessa pandemia. Porque as pessoas não eram acostumadas a ficar junto, não eram acostumadas a ter esse convívio familiar. Nós fomos obrigados a ficar dentro de casa, aí começou a vir a discórdia. Por quê? Porque nós não estávamos acostumados, gente, a ficar um próximo do outro. E o que Deus pede? Família unida. Para quê? Se a família está unida, tem que ter diálogo, tem que ter conversa, um escutando o outro, um resolvendo o problema do outro, um acolhendo, cuidando do outro. Como eu falei aqui no começo, aqui, ó, as pessoas vêm de uma educação totalmente diferente. A pessoa vem de uma família totalmente diferente. Aí a gente, talvez você, meu irmão, você, minha irmã, casou com uma pessoa que você tinha que levar comidinha no prato, que você tinha que tirar a comida na panela para ele. Eu conheço uma pessoa que ela tinha que tirar a comida para o marido na panela, levar para ele onde ele estivesse. E ela reclamava. Mas por quê? Ele foi educado assim. Né? Ele foi criado assim. E ela debatia com ele. Mas por quê? Porque ele foi educado assim. Então, cada um de nós vemos de um jeito diferente. Cada um de nós viemos de uma família diferente.
Aí quando a gente casa, você tem que ter essa vontade de mudança. Se você não tiver essa vontade de mudança, vai ficar difícil. Você tem que conversar. Aí não adianta você querer largar, você querer abandonar a pessoa, discutir com a pessoa. Não adianta, é diálogo. Conversa com ela. Ó, nós casamos, você tem esse defeito, você veio dessa educação. Vamos dar uma mudada aí? Porque o marido, ele tem que ajudar a esposa. Quando eu casei, na minha casa, eu não fazia nada, gente. Não fazia nada. Porque eu tinha 3 irmãs e minha mãe. Então eu não fazia nada. Mas a partir do momento que eu casei, eu falei, não, eu não arrumei uma empregada. Eu quis uma companheira, uma esposa, para a gente formar uma família. Então eu me abri à mudança. Quis mudar. Aí como a Lu falou, nós sentamos, nós conversamos. E era 2 crianças, viu, gente? Era 2 crianças. Eu tinha 20 anos e ela tinha 17. Eu ia fazer 18, né? Então, nós sentamos, graças a Deus, o Espírito Santo acho que já me conduziu, porque esse matrimônio era abençoado por Deus. Então eu me abri à mudança. E nós sentamos, nós conversamos. Ali nós fomos, nós chegava do serviço, né, amor? Uhum. Eu ajudava ela. Eu comecei a lavar louça. Ela também trabalhava, né? Ela também trabalhava. Os 2 chegavam em casa, fazia junto o serviço de casa para ficar sossegado, poder descansar, né? E aí a gente não é desmérito nenhum. Claro que não. O homem ajudar, né? Fazer o serviço de casa. Então eu chegava, eu ia lavar louça, eu ia fazer comida, eu ia... depois veio o filho, eu ia cuidar do filho. A minha mãe chegava em casa e ficava doida comigo, falava assim, nossa, você vai quebrar essa criança. Esse neném. Eu falava, mãe, calma mãe, é eu que tenho que cuidar do meu filho. Então, foi nós dois Crescemos junto, né? Aprendemos junto a conduzir a nossa família. Isso tudo no diálogo. Tudo no diálogo. Eu falo que, graças a Deus, a nossa casa é perfeita? Não é, gente. Não tem casa perfeita. Não há briga? Não tem briga aqui em casa. Às vezes pode ser que tenha alguma coisinha, mas nós se acertamos. Resolvemos. Irmãos, a gente está meditando, né, o livro do Padre Zandoná, 7 Passos, né, que é muito rico. E olha o que o Papa Francisco nos fala, que lindo, ó. Apenas aqueles que dialogam são capazes de construir pontes e derrubar muros. Esta é uma bela e exigente verdade. É claro que as feridas nascidas das decepções, desânimos e mágoas em família constroem verdadeiras muralhas entre nós e os membros de nossa família. É isso que a gente tem que fazer, né? Quebrar esses muros e essas barreiras. Não deixar isso atrapalhar, né? As nossas vidas. Nossa, achei muito bonito o que o Papa fala, né? Outra parte aqui que eu achei muito interessante, ó. Dialogar não é apenas falar, muito menos reclamar e se queixar constantemente. O verdadeiro diálogo pressupõe uma interação entre almas e universos diferentes. Propõe-se paciência, escuta, encontro e partilha de si mesmo. Muito profundo, né? Porque muitas vezes a gente só quer falar e não escuta o que o outro tem para dizer, né?
Então, nós, principalmente nós pais, temos que prestar muita atenção nos nossos filhos. Quando ele chega, o meu filho dá risada, né? Que é sempre quando ele chega, eu vejo ele com uma carinha meio assim, eu já falo, o que aconteceu? Ele fala, ai mãe, eu não posso nem chegar emburrada. Eu falo, não, chegou emburrado, tem que falar o que aconteceu. A gente tem que ter essa sabedoria dos nossos filhos chegar, ele entrar pra dentro, você perceber que não tá bem, né? Ou às vezes ele chega muito feliz, cantarolando, mas já pergunta, eita, o que aconteceu? Ele fala, ai meu Deus, tem que contar tudo. Sim, tem que contar tudo. Tem que contar tudo mesmo. Então, o importante dessa palavra que a Lu leu aqui do Papa Das barreiras? Das barreiras. É o que ele fala, né? Se a gente for deixando tudo isso na nossa vida, vai criando barreira, vai se fechando portas, vai criando as muralhas na nossa vida, vai deixando as pessoas longe de nós. Sim. Por quê? Porque se não há diálogo, aí nós ficamos de mal. Isso com pessoas que nós amamos muito. Às vezes, há muita casa que o filho não conversa com o pai não conversa com o filho, o neto não conversa com o avô. Uhum. Então, há uma desavença muito grande nas casas. Então, é aí que o Papa fala, vai criando muita barreira, vai se fechando porta, e aonde o inimigo vai entrando, uhum. vai tomando conta. E aonde há o diálogo, você pode ter certeza que isso é quebrado. Uhum. Você pode ter certeza que isso será tudo derrubado. Mas para que isso aconteça, o que você tem que fazer? Não ir conversar com... Se houve alguma desavença na sua casa, porque não há uma casa... Uhum. As nossas casas é a nossa igreja doméstica. É a igreja doméstica. Nós temos que ser uma casa de oração, uma casa onde nós pregamos o amor. Mas acontece as picuinhas, acontece as desavenças. Para que isso tudo seja quebrado, você não pode discutir naquele momento de cabeça quente. Espera dar aquela esfriada. Eu mesmo no meu emprego, quando eu trabalhava, muitas vezes a pessoa chegava em mim e falava assim, quero conversar com você agora. Aconteceu isso lá com fulano e vamos lá para a gente resolver. Eu falava, não, calma. Daqui a pouco eu vou lá. Por quê? Porque eu queria que aquela pessoa desse uma esfriada na cabeça. E assim também eu sou em casa. Se eu estou nervoso, se eu estou cabeça quente, eu procuro esfriar primeiro. Porque se aconteceu alguma coisa na sua família, se você chega lá, algo de ruim vai acontecer. O inimigo vai estar ali te cutucando. Então sempre, por mais ruim que aconteceu, espera as coisas esfriar. Espera a poeira abaixar. Aí você vai conversar. Porque Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te capacitar. Vai te colocar palavras. O inimigo já não vai ter o poder que ele tinha se você fosse com o sangue quente. Olha essa partilha do padre, né? Que bonito, que tá no livro, ó. O diálogo gera proximidade e cria um verdadeiro clima de família. Sem o diálogo, apenas moramos juntos, como em uma república escolar. É a partilha do cotidiano da vida que nos faz família e nos dá cumplicidade. Vê que bonito? Porque se você não tem diálogo com a sua família, simplesmente a gente mora junto sobre o mesmo teto. E isso não é o que Deus quer. O que Deus quer é assim, essa proximidade para se tornar família mesmo, né? Senão a gente simplesmente mora junto sobre o mesmo teto. E isso não é o que Deus quer. Deus quer a família unida. E nós, pais, temos que lutar pelos nossos filhos. Temos que lutar mesmo pelos nossos filhos. Não deixar a modernidade, né, da vida agora
principalmente a internet, tirar os nossos filhos de nós. A internet é muito boa, né? Assim, é muito importante, mas tem que ser dosada sim, né? Tem que ter horário, tem que ter... Tudo tem que ter sua hora para fazer, né? E tem que ter esse diálogo, tem que estar junto, tem que comer junto, nem que for uma refeição por semana, tem que estar junto. Porque senão é como está aqui no livro. Simplesmente a gente mora sobre o mesmo teto. E não é isso que Deus quer. Deus quer uma família unida, né? Aquela família que senta junto, que almoça, que conversa, que briga também. Porque brigar também faz parte da vida, faz parte da família, faz parte do diálogo, né? Se tiver que brigar, a gente briga, se acerta, né? Isso é muito importante. Eu achei é muito rico esse livro, muito bonito mesmo. Como a Lu falou aqui, um tem que escutar o outro. Às vezes naquele momento que você vai... Não é a discussão, né? Que você vai dialogar, que você vai... Você tem que ter a humildade, como estava na palavra de hoje, de Tiago. Você tem que saber escutar. Às vezes nós temos que ser igual psicólogo. Escutar. Ainda principalmente nesse tempo de pandemia. Nós que participamos muito da igreja, às vezes eu comento com o Leandro, comento com a minha coordenadora, nós temos que ser psicólogo. As pessoas estão muito machucadas, muito feridas. As pessoas vêm partilhar coisa pra gente. Então você tem que abaixar a cabeça e ficar só escutando. Só escutando. Elas querem falar. A gente tem que escutar os filhos também. Não é só a nossa horde. Só nós que estamos certos. Não é só nós que somos donos da palavra, não. Às vezes, as crianças, eles vêm falar coisa pra gente, nós temos que escutar prestar e prestar atenção no que eles estão falando. Porque eu tenho um netinho aqui, de 2 anos e pouco, ele fala alguma coisinha pra mim que eu falo, meu Deus do céu, não sei, as crianças hoje parece que nascem com um chip. Eles falam umas coisas pra gente que você fica bobo. Então, como eu estava falando, da gente escutar as pessoas, escutar os filhos, estar aberto à conversa, ao diálogo. Como a Lu falou também, as crianças chegam, eu falo criança, olha minhas crianças. Criança de 22 anos. A minha criança, mais caçula aqui, está com 22 anos. Ele chega, a gente já percebe. Sim. Mas isso, a gente já tem um hábito desde criança, desde quando eles eram criancinha. Porque eu, graças a Deus, eu acompanhei eles em todos os momentos, assim, eu agradeço muito a Deus mesmo, não é vangloriando, não. Eu agradeço muito a Deus mesmo por ter o tempo e ter, assim, ter tido esse tempo de ter cuidado deles. Eles iam jogar bola, eu levava, ficava lá. Quando ele não ia, eu ia, ficava lá, eles não ficavam sozinhos lá. Não ficavam sozinhos. Não. Eles sempre foram, assim, muito amigos nossos. Nossos filhos... Até hoje, né? Até hoje. Nossos filhos têm que ser nossos amigos. Por quê? Porque nós buscamos sempre o bem deles. Sempre a santidade deles. Se nós buscamos a santidade deles, nós temos que buscar a nossa. Se nós buscamos a nossa, você pode ter certeza que eles vão estar buscando a deles. E isso tudo meus irmãos, através desse diálogo. Desse diálogo que a gente está falando. Toda família tem que estar, como a Lu vinha falando, da internet hoje. A internet hoje, nossa, é excelente. Principalmente nesse tempo de pandemia, né? Ó, nós fazendo online aqui. Era para nós estar reunidos na igreja, com os movimentos da missão,
com muito movimento que podia estar acontecendo. Nós estamos fazendo online. A internet é muito rica, mas temos que saber usar. né? Temos que saber usar. Para isso, nós temos que estar junto com nossos filhos. Sim. E para que os nossos filhos nos dê abertura para nós estar junto com eles, eles têm que ter a nossa confiança. É como a Carla falou ali, né? Os pais são os melhores amigos do filho. Sim, e tem que ser. Porque se você, pai, não for melhor amigo do seu filho, ele não vai contar as coisas para você. Aí ele vai procurar quem? Um amigo, uma outra pessoa para pedir um conselho. Será que essa outra pessoa vai dar o melhor conselho para seu filho? Então seja você o melhor amigo do seu filho, para ele ir falar com ele abertamente sobre tudo. Isso é o mais importante. É você falar com seus filhos abertamente sobre tudo. Porque tenha certeza que se você não falar, outra pessoa vai falar. E será que essa pessoa vai dar o melhor conselho para o seu filho? Eu tenho certeza que não. Porque a melhor pessoa para dar conselho para o seu filho é você. É você pai, é você mãe, né? Que vai sentar, que vai procurar saber o que está acontecendo, né? A gente que é pai, que é mãe, a gente é a melhor pessoa para dar conselho para os nossos filhos. Porque senão o mundo vai aconselhar. E será que vai ser o melhor? Eu tenho certeza que não, né? Que é nós pais que temos que conversar sobre tudo com os nossos filhos, né? Entre nós também, marido e mulher, mas entre os filhos mais ainda, né? Isso tudo acontece porque aonde há aquela que a gente estava falando no começo, aquele diálogo entre esposo e esposa, você pode ter certeza que vai vir entre pais e filhos. E isso vai estar vindo entre pais e filhos. Nós aqui em casa nós temos o hábito assim de conversar bastante com os filhos. Não é porque meu filho mais velho casou que a gente não conversa. Se tem alguma dificuldade, pode vir, o pai está sempre aqui para estar conversando, aconselhando aquilo que o pai acha que é certo, falar aquilo que é errado. Pegar no pé. Pegar no pé. Os meus filhos, quando eles vão, assim, tava na fase de começou a namorar, eu chamava eles e conversava muito. Meu filho falou para mim, quando ele foi pedir a namorada dele, A Jéssica, né? Hoje a esposa dele, em namoro, eu falei pra ele, não, você vai na casa dela, você vai pedir ela em namoro. Se você quer algo sério, você não tem que ficar... Conversei bastante com ele, ele foi lá, foi pedir ela em namoro. Ele chegou em casa, escutou um monte do pai aqui. Aí ele falou, nossa, pai... Antes, né? Antes dele ir, ele já escutou um monte do pai. A hora que voltou, eu conversei bastante com ele. Ele falou, nossa, pai, escutei mais do senhor do que do pai dela. Eu falei, filho, o mesmo amor que você foi criado, pode ter certeza que o pai dela criou ela também. Então, você tem que respeitar, você tem que cuidar dela, porque não é uma qualquer. Porque se fosse minha filha, eu teria o mesmo cuidado. Então, a gente conversa de tudo. Quando meus filhos vão namorar, você pode ter certeza que aqui em casa nós conversamos sobre tudo. Eu acho que isso toda família tem que ter. Tem que ter. Meus filhos, eu tenho eles como meus amigos, porque tudo eles partilham comigo. Se eu vou comprar alguma coisa, se eu vou fazer alguma coisa, eu converso com a minha esposa, converso com eles. Então tudo aqui em casa é conversado, é partilhado um com o outro. Falando? Tem mais... Eu vou só contar uma coisa que a nossa irmã falou sobre o exemplo, né? Semana passada a gente, no dia do nosso grupo de oração, nosso netinho, que ele fica aqui com a gente, aí não deu tempo do nosso filho pegar ele, né? A gente pegou e levou ele e ele passou lá para pegar, lá na igreja. Aí, enquanto o Vanir tava abrindo
a igreja, ele já tá acostumado, né? Aí com a gente lá, ele vai na intercessão, quando tem intercessão. Então ele vê sempre a gente ajoelhado lá diante do Santíssimo para fazer oração. Assim, foi muito lindo. Eu até chorei na hora que eu vi. Enquanto a igreja estava apagada, o Vanir nem tinha acendido. Tinha acendido só uma luz, né, amor? Tinha acendido uma luz. Aí ele subiu, foi lá pelo cantinho do altar. E quando a gente olhou, ele estava ajoelhado diante do Santíssimo. Mas eu achei tão lindo aquela cena que eu até chorei. É igual a irmã falou, é o exemplo, né? Que ele vê a gente rezando, já ajoelhado, prostrado ali diante do Santíssimo. Ele fez igual e ele reza. Ele chega lá e ele fala: oi, Jesus, o Arthur chegou. Né, amor? Na hora que a gente sai, ele fala: tchau, Jesus, o Arthur vai embora. Então, assim, é isso, né? A gente, cada família tem o seu jeitinho, né? O seu jeitinho. Então, o mais importante é vocês colocar Deus em tudo. Na educação dos filhos, no matrimônio, que tudo dá certo. Quis criar eles assim, porque eu fui criado assim, que eu chego, eu dou benção. Meus filhos foi criado assim. Os nossos saem da benção, chega da benção. Se eles saírem um monte de vezes, eles dão benção. E meu netinho, também. Tô criando ele assim também. Tô criando assim. O pai dele, né, amor? Porque ele não é que ele mora comigo, mas ele vendo o hábito nosso, meu filho, do pai dele, tá ensinando ele assim também. E eu falo que tudo que é certo a gente tem que manter. O que é errado, nós descartamos. Mas o que é certo, isso é muito bonito. É bonito. É muito bonito. E de bênção pro pai, pra mãe, pros avós, gente, não é feio. Hoje em dia as pessoas acham que é feio, que é fora de moda. Não. É receber um Deus te abençoe. É muito gostoso, gente, né? A gente não tem que ter vergonha de pedir bênção pro pai, pra mãe, né? É muito, muito gostoso mesmo. Como a gente estava falando, tudo isso é com o diálogo. Sim. Conversando. Você pode ter certeza, meus irmãos, se na sua casa não há diálogo, não há conversa, a partir de hoje você vai sentir uma vontade tão grande na sua vida de conversar, dialogar, chamar a pessoa. Sabe aquela pessoa que você não topa muito, que você não, que você tem ela assim meio longe? Chama ela para conversar. O Espírito Santo vai te capacitar. Pede para o Espírito Santo. Você vai estar salvando a alma dela. Se caso ela fez alguma coisa errada para você, te magoou, te decepcionou, deixou você muito machucada, não condena ela não, porque ela veio de criação diferente, ela veio de hábitos diferentes, ela veio de uma família. Você, às vezes, nós encontramos pessoas que nós falamos assim: nossa, essa pessoa é uma pessoa assim, muito machucada. Aí você vai conversando, você deixa, temos que deixar a pessoa falar com a gente como se fosse um psicólogo. A pessoa vai contando, você vai conversando, aí você vê que tudo aquilo que está causando na família dela, na casa dela, no matrimônio, é coisa do passado. Sim. Feridas, né? É feridas. Sabe aquela pessoa que você já tinha abandonado, essa pessoa é muito rancorosa, peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, me capacita. A minha missão aqui na terra é salvar essa alma. Sabe aquela pessoa da sua família que você não suporta, que você às vezes não conversa mais, que está de mal, que você fala que essa pessoa morreu para você? Peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, me capacite. A minha missão aqui é salvar essa pessoa, é levar essa alma para o céu. Nós estamos aqui na terra, meus irmãos, cada um de passagem. Sim. Nós não temos que guardar mágoa, rancor, guardar essas coiseiras ruins.
Nosso coração muitas vezes parece curva de rio. Curva né? de rio, que nem diz o padre, né? Só guarda tranqueirada. Curva de Nós rio. temos que acolher o irmão. Por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja. Que nós achamos difícil. Às vezes, nós achamos que a razão é nossa. Nós achamos que eu tenho a razão. Eu ia falar, falei assim, às vezes você vê uma pessoa, você fala assim, nossa, meu santo não bateu com aquela pessoa, né? Mas você nunca nem conversou com ela, né? Então, às vezes nós somos donos da razão. Nós falamos assim, eu tenho razão. Meu marido, minha esposa, meu cunhado, minha cunhada, meu sogro, meu sogro. Nós achamos que eles são culpados. Mas pede para o Espírito Santo, me ajude. Me ajude, Espírito Santo, eu estou propício à mudança. Eu quero mudar. Eu quero, com a graça de Deus, salvar essa pessoa. Se eu for o errado, que o Senhor me ajude a mudar. Me ajude a buscar uma conversão sincera. Me ajude a ser uma nova pessoa. Peça para o Espírito Santo, porque muitas vezes eu acho que ela é errada, ela não é errada. O errado sou eu. E eu tenho que estar aberto a isso, eu tenho que estar aberto à mudança. Eu tenho que aceitar mudar. Porque se eu não aceito a mudança, coitado dessa daqui, viu? Coitado dela. Talvez a gente não tivesse junto há tantos anos, né, amor? Graças a Deus, nos primeiros... Quando eu casei, eu já me abri à mudança. E eu também, mudar. né? Eu também amadureci muito, porque eu era muito nova. Então, com o tempo você vai amadurecendo, você vai tendo mais discernimento, né? Vai aprendendo a conduzir as coisas, né? Então, não foi só ele que mudou, não, gente. Eu também mudei muito. É isso aí, meus irmãos. Nós temos que aceitar as pessoas como elas são e pedir para que o Espírito Santo nos capacite a aceitar elas, a levar ela uma conversão. Porque você pode ter certeza que se você está brigado com alguém da sua família, e se você abrir o seu coração e pedir sinceramente para Deus, eu falo sinceramente mesmo, abrir ao Espírito Santo, pedir para Ele, Espírito Santo, me capacite, me ajude, eu quero mudar, eu quero ser novo, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai dar uma reviravolta na sua casa, vai virar a sua casa de perna pro ar. Uhum. E vai ser pro bem, né? Pro bem. A sua casa vai ser uma casa nova. Vai ser uma casa renovada. A sua vida, meu irmão. Toma posse, meu irmão. Toma posse, minha irmã. A sua vida, a partir de hoje, se você disser para o Espírito Santo, assim, de coração aberto, verdadeiramente, Espírito Santo, faz na minha vida aquilo que o Senhor quer. Traga essa conversão que esses irmãos estão falando. Traga essa conversão na minha vida. Eu estou aberto, Espírito Santo, para o novo. Eu quero ser novo, eu quero buscar o novo. Eu quero ser uma pessoa nova. Minha família tem que ser nova. Tem que cair por terra todo rancor, toda mágoa. Tudo que não é de Deus. Você pode ter certeza. O Espírito Santo vai revirar a sua casa. Vai virar a sua casa de perna pro ar e vai chacoalhar. Tudo que não é de Deus vai cair fora. Vai abalar as estruturas. Você pode ter certeza que você vai ter uma casa renovada. Uma casa nova. Você vai ser uma nova pessoa. Mas se abra para Ele. Não fique só achando que o outro é o errado. Às vezes seu casamento está abalado. Mas você está achando que só ele é o errado. Não, às vezes é você. Então deixa que o Espírito Santo te revele isso. Peça para o Espírito Santo. Peça para Ele, Espírito Santo, me revela. Espírito Santo. E ora, meus irmãos. Ora, esteja aberto à mudança. Tudo isso nós conseguimos através da oração. Não é através de discussão. A discussão, como a Lu falou, ela, se for com sangue quente... Não edifica nada. Não. Com sangue quente não edifica nada. Com sangue quente vai trazer somente mais problemas.
somente mais problemas. Se a sua família está abalada, acalma, deixa o sangue esfriar, depois você volta. Você volta a conversar. Às vezes aconteceu algum problema na sua casa, na sua família, até. Isso muito acontece em acidente. As pessoas, aconteceu acidente, está tudo nervoso e vai tentar resolver. Aí um mata o outro. Não, aconteceu. Acalma, gente. É diálogo, é conversa. Deixa o Espírito Santo te acalmar. Deixa o Espírito Santo fluir em você. Você pode ter certeza que ele vai agir no momento certo. Em todas as coisas, nós temos que ter o nosso pensamento em Deus em primeiro lugar. Pensamento em Deus. Em tudo na nossa vida. E não é só nas coisas boas, não. Aí eu quero comprar um carro. Não, eu vou rezar para comprar. Não, você vai comprar um... É nas pequenas coisas, né? Você nas pequenas coisas, você também tem que pedir para Deus. Eu vou ler a oração que está no livro do Padre Zandoná. Eu achei muito bonita. Senhor, muitas vezes minha prepotência, meu orgulho e vaidade me impede de dar o braço a torcer e me impede de ir ao encontro dos meus familiares. Em muitas circunstâncias, fico preso em meu egoísmo e não dou passos na direção da restauração da minha família. Quebra hoje, Senhor, o meu orgulho. Quebra, Senhor Jesus, o meu orgulho, Senhor, e dá-me a humildade para recomeçar e para abrir-me aos meus familiares. Envia-me, ensina-me a dialogar, a ouvir e a falar dentro da minha casa, com respeito, sinceridade. Dá-me a graça de saber respeitar os meus, sendo inteiro com eles, na atitude de acolher e escutar. Liberta-me de todas as distrações e ansiedades que não me deixam ter qualidade na arte do diálogo com a minha família. Dai-me o dom do diálogo empático e ativo, que sabe falar de si e acolher o outro coração, com disposição, sinceridade. Renova em mim a disposição de amar, de lutar pela restauração dos meus. Sei que o Senhor me escuta e que caminha comigo, sustentando-me nas lutas do dia a dia. Agradeço-te porque o Senhor tem um projeto de felicidade para mim e para minha família. Amém. Deus te dá essa missão de você ser luz na vida, no caminho daqueles irmãos que você já não dava nada por ele. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.